que não escutemos aquilo que nos agrada ou aquilo que nós queremos escutar, mas que a Tua voz ecoe dentro do nosso interior, Pai, como um grito, um rugido forte de um leão, Pai, que venha abalar nossas estruturas interiores e que venha fazer-nos sair daqui diferente de como entramos, Pai. Que o Seu nome seja glorificado acima de tudo e de todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Estão com frio? Esse é o dia que o Senhor fez. Às vezes a gente se esquece disso, né? Somos tão frágeis, né? A chuva cai ali, o bicho pega, a gente já desfoca, já fica preocupado, já fica ansioso, desesperado. Meu Deus, é o Armagedon, vai acabar o mundo. Mas esse é o dia que o Senhor fez. A gente só está aqui por causa do sacrifício de Cristo. E maravilha. Olha para o seu irmão e dá um cheiro nele. Um cheiro nela. As irmãs cheiram as irmãs. Os irmãos cheiram os irmãos. Quem é casado cheira a esposa. Se o irmão não tiver tão cheiroso assim, é a oportunidade de se ofertar, viu? Oferta um perfume. Brincadeira. Nós estamos vivendo dias assim muito intensos, muito pontuais enquanto igreja. Nossos pastores, nossos líderes, o presbitério, eles estão em viagem hoje, né? Eles estão na reunião de líderes do Nordeste, junto com a galera de Feira de Santana, Taberaba, Baixa Grande. E eles nos deram a incumbência da gente tentar compartilhar uma palavra hoje com a igreja. Mas aquilo que a gente quer tentar conversar hoje não é nada novo. Não é nada novo. A gente tem vindo de um fluxo assim muito intenso diante de Deus. A gente tem ouvido e percebido o Senhor restaurar a disposição do nosso coração em buscarmos mais da presença, em buscarmos mais do Espírito. E eu acredito que hoje não tem nada novo para se dizer, para se compartilhar, mas continuar a construção que tem sido feita, né? Então a gente teve lá, pelo menos há um mês atrás, nosso pastor Daniel falando sobre a restauração da voz, a igreja ter os seus sentidos restaurados para ouvir e perceber a voz de Deus, né? Experiências sobrenaturais de manifestações da presença de Deus no nosso meio. Logo depois a gente, na semana retrasada, tivemos nosso pastor Sava falando ali sobre o contexto da circuncisão. Quem lembra disso? Né? Ele falou ali um pouco sobre circuncisão. Semana passada a gente teve Dai falando aqui sobre a aliança, sobre a vida em comunidade. E é bem legal assim, porque desde do ano passado até cá, o Senhor ele tem permitido com que a nossa casa, ela vá em alguns lugares para servir, com treinamento, com pregação, com ensino. E a gente tem falado só sobre uma coisa, que é a comunhão dos santos, a unidade do Espírito e a vida da igreja. E se a gente parar para observar o fio de ligamento que Deus ele tem construído assim nas mensagens, justamente não tem nada novo. São coisas que Deus ele tem acendido o nosso coração, fazendo voltar o nosso coração para um lugar que a gente nunca deveria ter saído, que é uma vida diante de Deus, né? Então eu quero tentar conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre esses aspectos. Essa semana para mim assim tem sido uma semana muito difícil, uma semana de muitas angústias, né? Daí ela tinha falado sobre um termo na pregação dela que eu achei muito interessante: o grito do Espírito em nós. Quantos ouviram ela falar sobre isso? Teve um momento na pregação que ela falou o que é que o Espírito está gritando, o que é que o Espírito está gemendo em você. E as angústias que têm violentado o meu interior nesses dias não são angústias minhas, são angústias do Espírito de acordo com aquilo que Ele quer restaurar e promover na vida da igreja. E isso tem tirado o meu sono. E o meu desejo é que tire o seu também, para que a gente possa voltar o nosso coração para um lugar de arrependimento, para que a gente possa voltar o nosso coração a um lugar de conseguir viver uma vida tão intensa diante de Deus, que a única coisa que vai haver em nós vai ser Cristo sendo formado em nós, sendo gerado em nós e sendo manifesto e revelado através de nós.
Eu queria água, alguém puder trazer para mim, eu agradeço. Estou aqui a ponto de infartar. Eu vou tentar construir um sistema um pouco didático e um pouco prático, né? Então eu quero falar algumas coisas assim. Obrigado, irmã. A irmã tá bonita hoje. Glória a Deus. E como? Mas eu quero tentar construir um sistema para facilitar a nossa compreensão e nos ajudar a entender passos práticos que nós precisamos dar enquanto comunidade de fé, enquanto família de Deus, para que a gente consiga preservar aquilo que Deus já fez. Quem aqui já foi salvo pelo sacrifício de Cristo? Irmãos, a gente precisa entender que a salvação, ela se fundamenta no amor do Pai, mas ela é revelada e manifesta através da graça do Filho, mas ela se consuma na comunhão do Espírito. Então, todo o sistema congregacional que nós precisamos viver é a partir da comunhão do Espírito. Mas às vezes a gente não consegue perceber que na nossa vida ordinária, nos nossos vais e vens, nos nossos vem e vão, a gente acaba quebrando um padrão que Deus estabelece para que a gente viva. A gente se acostuma a viver uma vida sozinho, de acordo à nossa própria perspectiva, aos desejos pessoais, às nossas visões ministeriais, aos nossos interesses, às nossas, como é que fala? Identificações, como é quando a pessoa... Afinidades. Através das nossas afinidades, a gente aprende a viver um sistema de vida de igreja a partir dessas coisas. Só que quando a gente vai entender a obra do Espírito, a tendência do coração de muitos de nós é se proteger, é se preservar na nossa vidinha. E a gente não se deixa ser tocado pelo corpo. E o simples fato da gente se proteger e não se deixar ser tocado pelo corpo vai fazer com que a gente ande em rebelião. Porque todo aquele que não se sujeita e não se submete ao corpo de Cristo, à vida da igreja, anda em rebelião contra Deus. E a gente precisa reforçar que a rebelião é a influência do próprio Satanás. Então, se nós andamos fora dessa realidade que o Espírito está restaurando em nossos dias, que é a comunhão por meio do Espírito Santo, é bem provável que opere em nós a influência de Satanás. Porque a rebelião é uma influência de Satanás. E eu quero tentar construir isso de forma um pouco dinâmica para nós hoje. Vamos lá abrir Isaías capítulo 6. Eu quero trazer uma perspectiva um pouquinho diferente do que a do nosso pastor Dan trouxe há mais ou menos um mês atrás, quando ele compartilhou a partir desse texto. Isaías capítulo 6. Ele falou a partir das experiências sobrenaturais, né? Os espíritos ministradores. Mas eu quero tentar trazer algo hoje que vai nos basear a viver a realidade do céu na terra, de acordo à vida da igreja. Então, Isaías capítulo 6, versículo 1 até o versículo 3, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Acima situavam-se serafins. Repita comigo: serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam a face, com 2
eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E eles clamavam uns aos outros. Diga comigo, uns aos outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Olha que coisa interessante. Eu quero tentar compartilhar algumas questões que falem sobre a unidade do Espírito e a comunhão dos santos. Mas eu quero começar a construir essa perspectiva a partir de Isaías capítulo 6. Por quê? Porque a gente sempre olhou para esse texto a partir da ideia geográfica, social, a questão sobrenatural, né, da revelação ali onde um homem comum, ele tem uma visão de Deus, ele vê o trono do Senhor, né? Então a gente sempre ouviu pessoas falarem acerca desse texto a partir dessa perspectiva. Mas a gente já parou para observar que esse contexto sobrenatural aqui da visão de Isaías, ela nada mais é do que uma revelação de como Deus deseja que a gente aprenda a viver a vida da igreja? Por quê? Porque os serafins, eles são anjos de fogo. O próprio termo serafim significa aqueles que queimam. E por que eles queimam, Diego? Eles queimam porque eles vivem de eternidade a eternidade diante da presença de Deus. Eles são consumidos, porque a Bíblia vai dizer que Deus, ele é um fogo consumidor. Então, para todo aquele que vive uma vida intensa diante de Deus, ele vai ser consumido pelo fogo da presença. E quando ele é consumido pelo fogo da presença, essa expressão, esse aspecto vivo de quem Deus é, passa a ser impregnado nele, e ele deixa de ser, porque ele passa a se tornar fogo. Então, Salmo 104, versículo 4 diz que Deus faz dos seus servos vento. Quem já ouviu isso? E dos seus ministros ele faz como labareda de fogo. E se todos nós, no sacrifício de Cristo, fomos feitos sacerdotes, significa que todos nós agora temos a responsabilidade de viver uma vida diante de Deus. E é vivendo uma vida diante de Deus que eu serei consumido pelo fogo da presença. E aí as facções, as divisões, as individualidades não, porque isso é uma questão pessoal. Mas os individualismos, as dissensões, as picuinhas, as panelinhas, tudo isso vai ser o quê? Vai ser removido do nosso meio. Porque o fogo do Espírito, ele vai passar a consumir em mim aquilo que é mal, aquilo que é palha, aquilo que é treva. E a dinâmica dos serafins é uma dinâmica tão poderosa que eles estão aqui nos ensinando sobre como, onde nós devemos estar, como nós devemos nos mover, o que nós devemos fazer e o que nós precisamos ministrar uns aos outros. Então eles só ministram assim, que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Sabe por que eles ministram a mesma coisa? Porque eles estão vendo a mesma coisa. E de onde é que surgem as divisões? De onde é que surgem as distensões? Tanta igreja em Salvador que ainda não comunga, que ainda não senta na mesa para comer pão junto. É justamente por conta dos individualismos, das visões ministeriais. Eu penso igreja dessa forma. Não interessa a forma que ninguém pensa a igreja. A gente precisa se basear na forma que o Senhor pensa a igreja. Porque é isso que vai nos ajudar a viver uma vida em família. Então, os serafins, eles estão diante de Deus. Eles estão no mesmo lugar. Eles estão vendo, Rebeca, a mesma coisa. Eles estão fazendo a mesma coisa. A movimentação é coletiva, nunca é individual. Eles estão cobrindo os rostos, cobrindo os pés, e com 2 asinhas estão voando. Mas o que é que eles estão dizendo uns aos outros? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você sabe o que é que aponta isso? Que quando nós estivermos diante de Deus, nós vamos passar a contemplar a mesma coisa da parte de Deus.
A partir disso, a nossa movimentação, enquanto igreja, não vai ser mais uma movimentação aleatória. Ela vai ser uma movimentação de acordo com aquilo que está diante de nós, que é o próprio Deus. A nossa movimentação, ela vai ser tão funcional a partir do caráter de Deus, que nós vamos ministrar uns aos outros aquilo que nós estamos vendo. Porque os serafins, eles cantam uns aos outros que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, porque é o caráter da pessoa, da majestade, o aspecto da glória que está sendo revelado. E quando eles conseguem ser afetados por essa realidade, a única coisa que resta é eles saírem dizendo um para os outros: Ele é santo. Ele é santo. E tem algo também bem interessante. Porque a unidade que os serafins, eles vivem, ministrando uns aos outros a mesma coisa, ela também vai ter um fim em revelação da glória de Deus para a terra. Porque eles dizem que toda a terra será cheia da sua glória. Então, quando nós, enquanto igreja, vivermos uma vida em comunhão do Espírito, em unidade, isso vai manifestar a glória de Deus para o mundo. Quantos estão entendendo isso? Amém. Olhe para o seu irmão aí. Essa pessoa que está do seu lado, eu não sei se você acha ele um gato, não sei se você acha ela uma gata, mas esse é o irmão que Deus te deu, para que você não ande mais sozinho, mas que você aprenda a viver uma vida em família. Então, Efésios capítulo 4, versículo 4 e 6, o apóstolo, ele traz 7 camadas ali sobre unidade. Ele diz, é um só espírito, porque somos um só corpo, e assim nós temos uma só esperança. Dá para projetar, irmão, por favor? Há somente um corpo e um espírito, e vocês foram chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus Pai. Então, até o exercício dos ministérios, ele tem como objetivo alcançar essa finalidade. Então, tem muita gente que está desenvolvendo serviço ministerial não com foco em aperfeiçoar os santos e muito menos ajudar a igreja a conseguir alcançar a estatura de Cristo e a unidade da fé. Porque tem muito a ver com aspiração pessoal, com carência. E como é que a gente consegue perceber isso? É se a nossa visão ela está submetida ao corpo de Cristo. É se um ao outro pode tocar na intimidade um do outro e assim caminhar junto. E eu quero chegar nesse ponto agora. Os serafins, eles não geram unidade, mas eles são afetados pelo caráter, pela natureza de Deus, que é uno. Então, quando eu e você estivermos vivendo uma vida diante de Deus, a gente vai ser confrontado pelo Espírito para não viver mais sozinho. E é isso também que vai apontar se nós estamos produzindo fruto ou não. Porque Jesus disse que a árvore se conhece pelo... Então, como é que alguém consegue dizer que está salvo em Cristo? Alguém consegue dizer que entendeu o Evangelho se ele não consegue se submeter à vida da igreja? Se ele não consegue prestar conta da sua própria vida? Se ele não consegue confessar sua culpa e muito menos deixar com que qualquer pessoa toque na sua intimidade?
Então, a gente vai perceber que, como diz Noinha, o buraco é muito mais embaixo. Então, os serafins, eles não geram unidade a partir das suas afinidades. O que produz a unidade relacional entre eles é o caráter do próprio Deus. Então, a unidade dos serafins é resposta do caráter de Deus que já foi gerado neles. Está dando para entender isso? Então, eu vou me relacionar com um Deus que é uno. Ele é Pai, Filho e Espírito, mas Ele é um só, em sua natureza, em sua divindade, em sua soberania. Logo, se eu me relacionar com Ele, eu preciso me tornar um com o meu irmão. E por que não tem se tornado, velho? Porque tem temado, porque tem se protegido, se guardado, tem fugido quando vai ser tocado, porque se defende, Rebeca. Sabe? Então nós precisamos nos deixar ser vencidos pela obra do Espírito. E a obra do Espírito não é só convencer o homem do pecado e da justiça e do juízo, não. A obra do Espírito não é só nos ensinar todas as coisas que Jesus disse, não. A obra do Espírito não é só gerar em nós os frutos ou os dons para a gente manifestar poder, não. A obra do Espírito é consumada na comunhão dos santos. Porque a salvação, como eu falei, ela se fundamenta no amor do Pai, ela se revela na graça do Filho, mas ela se consuma na comunhão do Espírito Santo. E eu quero avançar, pelo menos tentar. Projeta aí, por favor, irmã, Gênesis capítulo 14. Eu quero tentar trazer agora alguns aspectos mais práticos. Essa palavra tem ferido a minha vida, tem ferido a minha casa. Gênesis 14, do versículo 13 ao versículo 24. Eu vou lendo aqui, vocês vão acompanhando lá para quem não trouxe Bíblia. A tradução pode estar diferente, eu estou usando uma King James, mas tem algumas coisas aqui bem interessantes. Versículo 13. E veio um que havia escapado e contou a Abraão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, e estes eram confederados de Abraão. Repita comigo, confederado. E quando Abraão ouviu que o seu irmão foi levado cativo, ele armou os seus servos, treinados e nascidos na sua própria casa. Repita comigo, casa. E ele continua, e ele dividiu-se contra eles, e ele e os seus servos durante a noite os feriu e os perseguiu até Robá, que está à esquerda de Damasco. E ele trouxe de volta todos os bens e trouxe novamente o seu irmão Ló e seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo, depois do seu retorno do massacre, a Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Repita comigo, pão e vinho. E ele era sacerdote, repita sacerdote, do Deus vivo. A gente vai ler Bíblia e vocês também vão conversar bastante hoje, viu? Hoje eu vou abusar vocês, repita várias palavras. E ele continua. E ele abençoou e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos e lhe deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão, dai-me as pessoas e tome os bens para ti.
E Abraão disse ao rei de Sodoma: eu levanto a minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, que não tomarei nenhum fio, nem a correia de uma sandália, e que não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas, eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte dos homens que foram comigo, Ané, Escol e Manre. Repita comigo: Ané, Escol e Manre. Contexto bem nada a ver, né? É uma curva assim estridente. Talvez você esteja se perguntando: rapaz, mas esse texto não tem nada a ver com o texto de Isaías 6, que ele começou lendo, falando sobre comunhão, unidade no Espírito, os serafins estarem no mesmo lugar diante de Deus, vendo a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, ministrando uns aos outros a mesma coisa. Mas o que é que acontece? Esse contexto aqui é um contexto de guerra, é um contexto de massacre, aonde 4 reis lutam contra 5. E nesse, inclusive, essa guerra, ela também tem nações envolvidas, como está acontecendo hoje na guerra da Palestina. Então tem um reizinho aqui que ele governava sobre a área ali do Irã, aonde hoje está acontecendo o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã. Então, nesse contexto aqui, os reis eles estão lutando entre si e pessoas são levadas cativas. Entre esses que são levados cativos, quem é levado também? Ló, que era quem? Sobrinho de Abraão. Ele é levado cativo. Então, um homem conseguiu escapar desse cativeiro, e ele chega contando para Abraão, dizendo: ó, seu sobrinho Ló foi levado pelos reis. Então o que é que Abraão agora faz? Ele monta uma confraria, ele monta um pequeno exército de 318 homens nascidos. Obrigado, irmã, Deus abençoe, irmã. Ele gera agora um pequeno exército de 318 homens que nasceram da sua própria casa. Só que, além desses 318 homens, a Bíblia vai apontar mais 3 homens aqui que também acompanham Abraão nesse processo, que é Manre, irmão de Escol, irmão de Ané. Eles eram confederados de Abraão. Aqui na minha Bíblia King James, a tradução usada é a palavra confederado, mas na Almeida Corrigida vai falar aliado. Porém, na NVI também vai falar sobre companheiro ou parceiro. Então, existem 3 adjetivos usados para se referir aos amigos de Abraão: companheiro, confederado e aliado. E aliado é aquele que vive em aliança. A palavra aliado é derivada do termo aliança. E nas escrituras é o termo berit, que significa homens de pacto, homens de aliança, senhores do pacto. Então, às vezes a gente não consegue, a gente caminha junto com muita gente, mas a gente não sabe preservar a aliança. Então, olha o nível da aliança que esses amigos de Abraão tinham com ele. Uma pessoa da minha família foi levada como escrava no meio de uma guerra. Ele: não, bora lá, vou lutar a guerra por você. Você tem coragem de entrar no campo de batalha para lutar a guerra dos seus irmãos? Você tem coragem? Porque é tão sério que eles não colocaram proteção à própria vida, mas eles entraram em um campo de batalha sabendo que algum deles poderia perder um braço, poderia perder uma perna, poderia perder a própria vida. Mas para esses 3 homens era prazer entrar no campo de batalha e lutar em favor do seu irmão. Agora, você sabe por que a gente não consegue ter essa mesma disposição? Porque a gente não sabe ainda o que é dar a vida um pelo outro. A gente não aprendeu ainda o que é a gente dar a vida, entregar a vida em favor um do outro. E, além disso, existe um outro lado, que é a gente se acostumar a se proteger, viver sozinho, guardar
a nossa vida e não deixar que o nosso irmão tenha acesso a ela. Aí a gente vive reclamando que ninguém da igreja manda mensagem, a gente vive dizendo que o pastor não vai lá na casa visitar, a gente vive dizendo que ninguém tá nem aí pra mim, porque eu tô passando um momento difícil, mas eu não... Marcinho tá ali, ó. São 11 anos a gente caminhando junto. Momentos escabrosos da minha vida, ele estava lá sentado na minha mesa, me ajudando, me suportando, me amando, cuidando do meu coração, junto com Gladys e com Márcio. O que é isso? Aliança. Só que o outro termo usado para se referir aos amigos de Abraão é o termo confederado. Aqui na minha King James diz confederado. E o que é ser confederado um do outro? Aqui a confederação, ela vai falar a respeito sobre uma reunião de pessoas que vão lutar por uma nação a fim de preservar essa nação. Eles vão defender a sua pátria e vão dar a vida pela sua pátria. E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus que Abraão, ele andava de tenda em tenda porque ele sabia que tinha uma pátria superior. Então o termo confederado, ele faz referência não somente à nação física, geográfica, mas também a uma pátria espiritual. Isso significa que os amigos de Abraão, Rebeca, eles estavam indo para o mesmo lugar que Abraão estava indo. Se Abraão buscava uma pátria superior, Ana, Escol e Manre também buscavam. Por quê? Porque aqueles que estão indo por um caminho direcionado por Deus, os outros que também estão indo para esse mesmo lugar, eles vão se encontrar no meio do processo. Véio. Por quê? Porque na família de Deus, ninguém anda mais sozinho. E o último termo usado para se referir aos amigos de Abraão é o termo companheiro. E em latim a palavra companheiro é com, significa junto, e panis, que é pão. Então o significado de companheiro é aquele que se assenta com o outro para comer pão junto. E o que é que isso vai apontar para nós? Mesa do Senhor, ceia, partir do pão, de casa em casa, comunhão. Então, esse sistema relacional, ele também vai apresentar para nós a realidade de vida de igreja que a gente precisa aprender a viver. Vai apontar para nós que existe uma realidade espiritual, social e militar, porque existem essas três categorias também: lutar as guerras uns dos outros, cumprir propósito, ajudar um ao outro a ser aperfeiçoado e ter aliança, que é o que eu quero começar agora a partir da figura de Melquisedeque. No meio desse contexto de guerra, Abraão treina 318 servos, eles vão lá para o campo de batalha. Abraão venceu a guerra através da vida em família, irmão. Porque os 318 servos que ele treinou foram treinados em sua casa. Ele tinha como filhos. Então a vida em família vai fazer com que a gente consiga vencer as guerras que talvez a gente sozinho não conseguiria viver, não conseguiria vencer. E no meio desse vai e vem, quem é que aparece? Melquisedeque. E Melquisedeque, ele também tem alguns adjetivos aqui colocados para ele. Ele é rei de Salém e ele é sacerdote do Deus vivo. E ele firma um pacto com Abraão através do pão e vinho, que na nova aliança faz referência ao corpo e ao sangue de Cristo. Então a relação que Melquisedeque estabelece com Abraão não é uma relação por afinidade, não. Não é uma relação por interesse, não. É uma relação baseada no corpo de Cristo, no sangue de Cristo. E é dessa forma que nós precisamos aprender a nos relacionar uns com os outros. Agora, você sabe o que é que acontece? Paulo vai falar isso lá em Coríntios. A ninguém conheçais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O porquê a gente não consegue crescer na relação? Porque a nossa visão, ela já foi tão corrompida acerca do nosso irmão, que a gente não consegue ver Jesus nele. E isso é pecado, tá certo? Isso é pecado.
A gente corrompeu tanto a nossa visão que a gente não consegue olhar para o irmão de acordo ao Espírito, ou de acordo à obra de Deus nele e através dele. Mas a gente olha para o irmão através do erro que o irmão cometeu, através da falha que o irmão realizou, através de um comportamento fora do padrão. E isso é oposição à fé. Isso vai gerar desconfiança. E se a gente se relaciona com desconfiança, significa que nós não fomos aperfeiçoados em amor. Então Melquisedeque, ele firma uma aliança com Abraão através do pão e do vinho, que faz referência ao corpo e o sangue de Cristo. E ele era rei de Salém, que é a cidade santa. Isso significa que a nação que Abraão buscava, Melquisedeque era representante. Então aqueles que estão indo para o mesmo lugar, eles vão se encontrar no meio do caminho. Amém. E aí eu vou piorar um pouquinho agora. Já estamos acabando. Êxodo, capítulo 4. A gente está falando de quê? A gente está falando de quê? Hã? Maravilha. Êxodo 4. Quem não sabe, Êxodo está na Bíblia, viu? Êxodo capítulo 4, versículo 24 e 25. Amém? E aconteceu que Êxodo 4, 24 ao 25. E aconteceu que a caminho em uma estalagem, o Senhor se encontrou com ele e tentou matá-lo. Então Zípora pegou uma faca feita de pedra e cortou o prepúcio do seu filho e o lançou aos pés dele e disse: certamente você é para mim um marido sanguinário. O que é que está acontecendo agora? Outro contexto, aparentemente diferente, muito diferente, mas existe um cerne que liga o texto de Isaías e o texto de Gênesis 14. Aqui está falando sobre circuncisão. Então, todo mundo aqui conhece Moisés. Quem é Moisés? Um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Então, o cara que sabia exercer ministério muito bem, mas ele tinha grave problema em aprender a viver a vida em família. Por quê? Porque por causa do exercício do ministério, a família ficou na casa do sogro. Ele estava lá, manifestando poder, sinais, prodígios, maravilhas. O bicho pegando lá no Egito. Ele preocupado com o culto, preocupado com a pregação, preocupado com quem deveria ser curado, preocupado com quem deveria receber um milagre de Deus. E ele vai muito acelerado viver essa realidade. Só que Deus, conhecendo o coração, sabendo que Moisés não estava preservando a lei de Deus, que era preservar a aliança, Deus diz o seguinte: vou acabar com essa movimentação desse cara aí. E aí no meio do caminho Deus tenta pará-lo. Só que Zípora, esposa de Moisés, ela toma uma faca, pega os filhos e ela corta o prepúcio dos meninos. O ato da circuncisão, quando Deus estabelece ela como ordenança para Abraão e sua linhagem, diz respeito a expor a parte íntima. Aqui vocês estão entendendo do que eu estou falando. Então o homem precisava expor a sua parte íntima, ele precisava ser tocado na sua parte íntima, e depois parte dessa parte íntima deveria ser cortada fora, deveria ser rasgada, deveria ser ferida. Para quê? Para que o sangue fosse derramado. E somente dessa forma ele conseguiria ser estabelecido dentro da linhagem aonde Deus tinha uma aliança. E Moisés esqueceu disso. Então Moisés, Léo, ele foi exercer ministério sem preservar a vida em família e sem preservar a aliança que Deus tinha estabelecido. E quando Zípora corta a parte da carne do prepúcio dos meninos, então
a ira do Senhor ela passa. Até quando a gente vai continuar se protegendo? O ato da circuncisão era Abraão ser tocado na sua intimidade, a sua intimidade ser exposta, ele ser tocado no seu lugar íntimo, e depois esse lugar íntimo ser ferido, ser cortado. E só depois dele viver esse processo, ele poderia tocar em outras pessoas. Então tem muita gente que está querendo tocar na vida dos outros sem baixar a guarda e permitir-se ser tocado primeiro. Dessa forma não vai. Diga assim, irmão, dessa forma não vai rolar. Não vai rolar. A ordem de Deus é: se deixe ser tocado, porque depois de você ser ferido, você vai ser restaurado, então você vai ser levantado para tocar. E isso é tão sério que a aliança que Deus estabelece com o Léo, ela tem poder agora para tocar na minha vida. A aliança que Deus tem com o Dadal, tem com o Marcinho, tem poder para tocar na minha vida, porque a aliança de Deus, ela não é uma aliança individual, mas ela é uma aliança coletiva. Então ela se expande, ela começa em um, mas termina com muitos. Então Deus, Ele só é Pai dos filhos que são tocados e marcados. A igreja precisa ser uma comunidade de pessoas que foram feridas. E se a gente continuar se preservando, diga de novo para o seu irmão, não vai rolar. Eu estou acabando, tá certo? Melquisedeque, ele estabelece com Abraão uma aliança. Melquisedeque é rei de Salém, que na nova aliança faz referência ao reino de Deus, a cidade santa que desce do céu. Melquisedeque estabelece com Abraão uma aliança firmada no pão e no vinho. Só que 1000 anos depois, se levanta um novo rei em Jerusalém que não preservou o sacerdócio, que não preservou uma vida diante de Deus, que não preservou o pacto, que não preservou a disciplina de se deixar ser tocado na sua intimidade, para que então outra geração fosse estabelecida diante do Senhor. Por favor, irmão, projeta aí Juízes 1, versículos 6 ao 7. Juízes 1:7 diz: e Adoni-Bezeque disse: 70 reis com seus polegares e dedos dos pés e das mãos eu decepei, e eles juntavam carne e pão debaixo da minha mesa. Como eu fiz com eles, Deus me retribuiu. E o trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu. O primeiro rei de Jerusalém foi Melquisedeque. Ele era sacerdote do Deus vivo, ele vivia uma vida diante de Deus. E ele estabelecia pacto e aliança através do corpo e do sangue de Cristo, mesmo sem Cristo ser manifesto na terra de forma encarnada. Melquisedeque já carregava uma revelação que Deus tinha um filho e que toda relação que ele precisava estabelecer com aquela linhagem seriam de pessoas que pudessem também ser parecidas com o filho do próprio Deus. Só que 1000 anos se passam, ascende ao trono um outro rei em Jerusalém, chamado Adoni-Bezeque.
Ó, Adoni-Bezeque significa Senhor da Justiça. Que justiça do cabrunco é essa, rapaz? Que justiça própria é essa? Que ao invés de estabelecer as pessoas comendo na mesa, trata as pessoas como cachorros, a ponto de fazer eles comerem migalhas debaixo da mesa. Que comunhão é essa? Que relação é essa? Só que 1000 anos depois de Adoni-Bezeque se passa. Projeta, por favor, agora, irmã. 2 Samuel, capítulo 2, 19. Segunda Samuel, capítulo 2. Oh, perdão. 2 Samuel 9, 19. Oh, 9, 7. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. E Davi disse a ele: não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade, por causa de Jonatas teu pai, e te restituirei toda a terra de seu pai, e tu comerás pão, diga comerás pão, na minha mesa continuamente. A gente viu lá em Gênesis que os 3 adjetivos usados para se referir aos amigos de Abraão eram confederados, que falam sobre aqueles que buscam uma pátria celestial e defendem uma zona geográfica. Segundo, aliados, que são aqueles que tocam na intimidade uns dos outros. E terceiro é companheiro, aquele que come pão de forma contínua. Então, o primeiro rei de Jerusalém foi Melquisedeque. Ele estabelece uma aliança com Abraão através do pão e do vinho. 1000 anos se passam, se levanta Adoni-Bezeque. Ao invés dele estabelecer aliança com as nações, para que elas pudessem se tornar companheiros, para que eles pudessem se assentar na mesa para comer pão, ele decepou os polegares dos dedos dos pés. Você sabe o que é que se fala isso? Ele acabou com o trabalho, com o serviço de 70 nações. Porque se você arrancar esse polegar aqui, ó, você não consegue segurar o copo, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer coisa nenhuma. Então tem muita gente se relacionando com o corpo, não para aperfeiçoar o corpo, para que o serviço do corpo possa ser expandido para o mundo, mas pelo contrário, ele acaba com o serviço do corpo. E o polegar dos pés vai falar sobre movimento, porque se a gente perder o dedão do pé, a gente vai precisar colocar uma prótese e aprender a andar de novo. A gente não consegue se equilibrar. Então, o primeiro rei foi Melquisedeque, pão e vinho. O segundo rei, 1000 anos depois, é Adoni-Bezeque. Ele corrompe as nações, destrói a vocação, quebra o movimento e ao invés de estabelecer com eles comunhão, ele os trata como cachorros, a ponto de eles comerem migalhas debaixo das suas mesas. Mas o terceiro rei de Jerusalém, 1000 anos depois, é o rei Davi. E ele é aquele que restaura o sacerdócio que havia sido corrompido, porque ele traz de volta a arca da presença. Ele estabelece turnos de oração contínuos, para que aquela geração fosse construída a partir de uma busca da presença de Deus. E ele preserva a aliança, porque se a gente for parar para olhar a lei de Moisés, ela dizia que o próximo rei deveria ser de uma linhagem legítima. Então, se o primeiro rei de Israel foi Saul, o próximo deveria ser Jonatas. Mas Jonatas, ele se relacionou tão intensamente com Davi a ponto de abrir mão de exercer governo, a partir de uma estrutura de humildade, a partir de um coração que não tem problema em dar o lugar para o outro. Ele não protege a sua posição, ele abre mão dela. E aí o que é que Davi faz? Davi preserva a aliança com a linhagem de Jonatas, que era quem? Mefibosete. Então Mefibosete, Adoni-Bezeque corrompeu o movimento das nações. Quem era Mefibosete? Um paralítico. Ele não conseguia se movimentar,
mas o rei devolveu ele para a mesa. Mefibosete, ele tinha as pernas quebradas desde a infância, não conseguia se movimentar, mas o rei Davi proporcionou para ele um movimento cabível. Deu a ele estrutura, terras, bens, cavalos. Então agora ele conseguia ir e vir. E além disso, o rei Davi firma um pacto com ele, dizendo: você se assentará na mesa do rei para comer pão continuamente. Você está abrindo sua casa para que seu irmão possa comer pão junto com você? Mas não é o pão da discórdia não, viu, irmão? É o corpo de Cristo. Melquisedeque passou pela vida de Abraão, a vida de Abraão nunca mais foi a mesma. Alguns rabinos e teólogos afirmam que depois do encontro de Abraão com Melquisedeque, o ato de Abraão dar o dízimo de tudo, isso estabelece uma ordenança para a vida da igreja. Além do mais, depois disso, Abraão recebe a palavra sobre governo. E depois disso, uma linhagem sacerdotal é gerada a partir da semente de Abraão. Então, se você aprender a se relacionar com seu irmão com o coração correto, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque Cristo está no seu irmão. E Cristo em nós é a esperança da glória. Vamos ficar de pé? 1 Coríntios 10. Primeira Coríntios 10, versículo 16. Paulo diz: o cálice da bênção que nós abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? E o pão que nós partimos não é a comunhão no corpo de Cristo? Pode avançar. Porque nós, sendo muitos, vamos repetir, somos um só e um só corpo, porque todos nós participamos de um só pão. Olha o que Paulo está falando. A gente viu lá que para alguém ser estabelecido diante de Deus, nós precisamos ser feridos. Alguma coisa precisa ser cortada. Alguma coisa precisa ser rasgada. Então, o mar vermelho que Deus abre para o povo passar através de Moisés é um rasgo. O céu se abrindo para cair pão do céu, o maná, segundo rasgo. O rio Jordão sendo aberto para o povo atravessar, terceiro rasgo. Vai acontecer a transição do povo no processo do rei Ciro, de Babilônia para Jerusalém, outro rasgo. Quando Jesus está caminhando até chegar ao Gólgota, o corpo dele toma várias chicotadas e a sua carne são dilaceradas, a ponto do escritor de Hebreus dizer que assim como o véu do templo que foi rasgado, o corpo de Cristo foi dilacerado. E o pão da ceia, quando a gente faz a ceia, o que é que a gente faz com o pão? A gente parte, a gente rasga o pão e dá. Porque você é o pão que Jesus quer rasgar nessa manhã. Você é o pão que Jesus precisa rasgar. Para que aquele que tem fome, coma. Aquele que tem sede, beba. Nós somos um só pão. Porque fazemos